Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que não tem ninguém pela primeira vez aqui, né? Acho que todos já na casa, né? Só reforçando um recadinho, as aulas, às quartas-feiras, nós temos uma escola, né, para os adultos, a escola de espiritismo, às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. As inscrições estão abertas, as matrículas estão abertas, quem tiver interesse em estudar, é só deixar o telefone e o nome na descrição, e aí a gente entra em contato para efetivar a matrícula. As aulas devem começar em março, só as todas. Março. Depois da semana espírita. É isso mesmo. Depois da semana espírita, só em março, mas a gente já está abrindo as inscrições. De segunda-feira nós temos também a evangelização infantil, que está de férias. Quando retorna a evangelização? Junto com a escola. Junto com a escola, em março também. A evangelização infantil para as crianças de 3 aos 13 anos. Enquanto as crianças estão, os pais estão aqui assistindo a palestra, as crianças estão ali com as evangelizadoras, aprendendo um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus de forma lúdica. Às quintas-feiras temos as palestras também com atendimento para a saúde, com assistência para a saúde. Quem tem alguma probleminha de saúde quiser, né, passar com a gente, às quintas-feiras às 20 horas. E aos domingos, palestras das 9h30 da manhã, com a fotografia. Eu acho que esses são os recadinhos mais pertinentes. Assim, recado importante que eu estava esquecendo. Nós temos um departamento de assistência social que atende algumas famílias com cesta básica todos os meses. São 50 famílias cadastradas, mais um grupo de gestantes que nós assistimos também, e cerca de 15 gestantes. Então, são 65 famílias que nós atendemos todos os meses. Então, por isso, a gente tem uma campanha permanente de arrecadação de alimentos não perecíveis, né, para compor essa cesta básica. Quem puder colaborar, a gente agradece imensamente. Todo mês é uma luta aqui que a gente trava, mas graças a Deus a gente está conseguindo cumprir a nossa meta todos os meses com essas cestas básicas. Mas a gente agradece quem puder ajudar. Bom, eu acho que é isso. Então vamos dar início. Vamos então serenando, sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E vamos nos conectando com o mais alto. E vamos dizendo: Senhor, obrigado pela oportunidade desta encarnação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Que possamos encontrar aqui aquilo que viemos buscar, para que saiamos daqui melhores do que entramos. Obrigado, Jesus, Mestre amado, nosso irmão maior, por todos os seus exemplos, por todos os seus ensinamentos. Obrigado pelo seu carinho e pelo seu amor. Esse Jesus que nos abraça em todos os momentos de nossa vida, em especial naqueles mais difíceis pelos quais passamos. Agradecemos também a equipe espiritual, responsável pelo trabalho desta noite, que preparou esse ambiente para nos receber, deixando em cada assento um remedinho necessário para cada um de nós. E assim, serenos e agradecidos, vamos pedindo licença para darmos início ao trabalho dessa noite, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.
liçãozinha aqui do Minutos de Sabedoria para nós todos, a lição 133. Não se queixe do mundo, o mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos rios. E também daquilo que nos parece mau e impuro, pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Que linda, né? Que sejamos luz. E para refletirmos tudo de bom que nós temos dentro do coração da gente. Bom, e hoje estamos recebendo o Bruno Mosman, né? Para a palestra para a gente, a afabilidade e a doçura. Museu meu muito carinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cristina. Obrigado. Tá. Na certeza do amparo sempre de Deus, da fonte criadora, é que nós, porque nunca estamos sozinhos, queridos irmãos e irmãs, desejamos uma boa noite. Que a paz não só do nosso Pai maior, mas também daquele que foi e sempre será nosso caminho, verdade e a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia. Além disso, a sua mãe maior, porque não Maria Rosa Mística de Nazaré, também há de estar conosco, a nossa gratidão à cúpula espiritual, aqui do Centro Espírita, de estudo e meditação. É com grande alegria que aqui estamos pela primeira vez. Voltando a esta cidade em menos de uma semana, tive a oportunidade de, sábado à noite, também aqui conduzir o Evangelho, uma outra temática, em um outro bairro, aqui de Guarulhos. E assim, só enche-nos o nosso coração espiritual de alegria, para que assim façamos como convidou Jesus há pouco mais de 2000 anos atrás, e de pregar, mas principalmente e executai. Eis o grande desafio de cada um de nós em experiência evolutiva reencarnatória. Como também uma boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham por meio do meu canal do YouTube. E como bem disse a irmã, queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos trabalhar com um tema que fizemos uma proposta para casa e obtivemos o aceite. Tema esse, obra essa, que normalmente nós trabalhamos como carro-chefe nas casas espíritas, que eu vou até o prezado momento. Sou natural de Osasco, faço exposições evangélicas praticamente desde fevereiro de 2024, computando um pouco mais de 170 exposições nas casas espíritas que me dão oportunidade para tanto. E o carro-mestre que sempre gosto de trazer nesses projetos que carrego comigo para um entendimento fraterno é sempre a terceira obra da codificação kardeciana, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864. Evangelho esse que torna-nos acessíveis os seus ensinamentos no nosso linguajar do dia a dia. Então, por isso que é o carro-mestre na maioria das exposições que faço para o nosso aprendizado. Mas gosto também, queridos irmãos e irmãs, porque é imprescindível que assim o façamos. Não só eu, os demais colegas que também conduzem cursos nas casas espíritas ou até mesmo na condução de temáticas espíritas. Que atrevemos essa terceira revelação, que é o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. Há também, por exemplo, a segunda revelação em Jesus Cristo, no Novo Testamento, e também, por que não dizer, por meio das obras complementares, seja das aproximadas 500 já publicadas, do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Isso se falar das mais de 250 obras do nosso querido nas palavras da sua mãe, à época, lá no século XX, Divaldo Pereira Franco. Então vejamos que ferramenta é que não nos falta para que sejamos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração que sim, queremos iniciar, como há pouco no livro que a irmã acabou de nos ver, Minutos de Sabedoria, faz com que nós busquemos melhorar e vigiar, fazer a nossa reforma íntima, enfim, ser útil ao meio, como também para conosco mesmo, porque também disse o Cristo, é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então, qual é o capítulo que nós queremos trabalhar, queridos irmãos e irmãs, como carro-chefe desse nosso bate-papo fraterno?
há de ser o capítulo 9. Vamos trabalhar com o item 3, em específico, as instruções dos Espíritos. Nessa obra, acredito que a maioria de nós aqui já tem conhecimento a respeito, são 28 capítulos, mas, tirando o 28º, que é uma coletânea de preces, se nós formos pegar do 1º ao 27º, sempre nós teremos, no início do capítulo, o entendimento do codificador da doutrina dos Espíritos, o querido irmão Allan Kardec, Polite Leon Denizar Rivaio, e na sequência sempre virão os irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade, e darem também o seu contributo de uma forma mais ampla, macro, complementando aquilo que Kardec, lá no século XIX, tinha como capacidade de absorver, como os demais médios, na computação dessa querida doutrina libertadora, transformadora de almas e de consciências. É a afabilidade e a doçura. Olha o momento que nós estamos vivendo nesse século XXI, terceiro milênio. Findamos, ou pelo menos terminamos um quarto de nosso século, correto? Estamos agora no início do ano de 2026. E qual é o nosso projeto para os 3/4 restantes do nosso século? Ainda que não estejamos encarnados até o final desse século, mas temos objetivos intrínsecos em nossas almas? Como não? Afirmam os irmãos espirituais que antes de nós, espíritos imortais, reencarnarmos, nós assinamos um contrato consciencial de muitas situações que nós considerávamos competentes para as concretizá-las quando acoplássemos novamente em um corpo físico feminino, masculino, não importa. O importante é que em um orbe retornássemos e assim dessemos sequência em nossa caminhada evolutiva. E nessa programação reencarnatória, nós divisamos as mazelas que nós, em desequilíbrio, cometemos em reencarnações pretéritas, em outros corpos físicos, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, mas como também os benefícios que nós assim obtivemos, seja no lado da asa do intelecto, no lado da asa da moral, as duas asas que fazem com que nós caminhemos para frente rumo à nossa felicidade relativa, jamais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora de Deus, a obtém, porque é o único criador que nós somos, todos criaturas. Sendo criaturas, se um dia obteremos a perfeição relativa. Então, sim, nesse momento final de provas e expiações, que é o segundo nível de estágio evolutivo de um orbe que nós estamos passando, já dizia Emmanuel por meio das mãos de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Andes, irmãos espirituais que muito trabalharam com o Divaldo Pereira Franco, que nós estamos nesse momento ímpar da humanidade, nos sinais dos tempos, como dizia Jesus. E esse mesmo Jesus convida-nos para que sejamos os trabalhadores da última hora. Existe um termo, inclusive, nessa obra com esse título. Então, é desafiante nós estarmos reencarnados. Trabalharmos as mazelas do passado, junto à consciência do presente da atual encarnação, divisando no futuro não mais ter que reincidir em degraus que nós aqui tínhamos que cumprir. Por exemplo, sendo mais afáveis, mais dóceis. É o grande desafio de nós encarnados. E isso tem que começar, diga-se de passagem, de queridos irmãos e irmãs, já no nosso ambiente familiar. Quantas vezes, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, afirmam os irmãos espirituais. Por exemplo, André Luiz, que também trabalhou com Chico Xavier lá nas primeiras décadas do século XX, afirmávamos que a maioria dos desafetos do passado, que nós não havíamos aparado as nossas arestas, Deus permite que nós venhamos junto num ambiente familiar para que caminhemos juntos, saibamos nos respeitar, cônscios de cada um estar em estágio evolutivo, moral e intelectual, e assim, reciprocamente, nós vamos caminhando por meio desses desafios das 24 horas do dia e dos 7 dias da semana. Mas não só no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, nas atividades, como disse a irmã, que aqui oferta-se aos mais necessitados, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, ONGs, por exemplo, que nós nos vinculamos à noite. O dia hoje praticamente ficou chuvoso o dia inteiro. E cá que todos nós aqui, a casa cheia, esforçamos-nos para estarmos aqui no primeiro dia útil da semana, numa segunda-feira à noite. Porque nós queremos a nossa renovação. Isso eclode de forma indireta ou direta
a depender do despertar que nós tenhamos, de que nós permitamos ter, isso pode ser ascensional em nossa reforma íntima, na conquista dessa afabilidade e doçura, a qual esses queridos irmãos espirituais haverão de nos dar algumas instruções, e quem sabe façamos com essas instruções a sair do portão para fora aqui do estudo e meditação da cidade de Guarulhos, um pouquinho melhores do que quando aqui nós adentramos. Então vejamos, queridos irmãos e irmãs, que a benevolência para com os seus semelhantes, os nossos semelhantes, que estejam ao nosso lado, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a forma de manifestar-se. Como é prazeroso estudarmos o Pentateuco kardeciano. Para quem não sabe quais são as obras do Pentateuco, em ordem cronológica, nós temos o Livro dos Espíritos como primeira obra, lá de 18 de abril de 1857. Na sequência, temos o Livro dos Médiuns, depois a obra que nós estamos trabalhando como o carro-chefe, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e enfim a Gênese em 1868. Finalizando essa primeira etapa desse Pentateuco kardeciano. E lá, quando estudamos principalmente a primeira obra em O Livro dos Espíritos, ensinamos os irmãos espirituais que Deus não cria espíritos prontos, jamais, mas sim princípios inteligentes, da estaca zero, simples e ignorantes, onde cada um de nós, sim, também já passamos por esses estágios. Temos que começar em estágios de reinos anteriores ao nosso nominal que nós estamos atualmente. Quais sejam o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, assim, será que devemos ser afáveis, dóceis e saber lidar com os princípios inteligentes que estão nos outros reinos? Quem aqui consegue sobreviver no mundo material reencarnatório sem um oxigênio, por exemplo, que seja 5 minutos de nossa vida? Até mesmo no corpo físico repousa durante a madrugada no espírito. Porque o espírito não fica do lado do corpo físico, desdobra-se e volta à erraticidade ao mundo espiritual. Até nesse momento o corpo físico precisa do oxigênio, as plantas, enfim, o mineral, os animais que fazem com que nós os animemos, que nós os auxiliemos também nas suas ascensões, para que um dia cheguem ao reino nominal, o gatinho, o cachorrinho e outros mais, os pássaros, que tanto nos nutrem, que tantos nos fazem com que nós digamos a nós mesmos: eis que nada como um dia após o outro, dias melhores virão, desde que assim o construamos em nosso dia a dia, de baixo para cima e de dentro para fora, em prol dos nossos semelhantes, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, num anonimato de preferência, mas sendo os construtores dessa nova terra. É o grande convite dessa missão. Quando nós vemos esse título, a afabilidade e a doçura, parece que é um título simples e que nada pode agregar-nos no nosso dia a dia, mas como há de agregar, e é o que nós veremos na sequência. Então, já nesse primeiro entendimento, temos que ter essa reciprocidade entre todos esses reinos e assim fazer com que essa manifestação prolifere-se, atinja uma forma mais ampla de todos que estejam em necessidade nesse momento importantíssimo da nossa humanidade de transição planetária. Vamos trazer o querido irmão Lázaro, já que estamos trabalhando com o item atrelado às instruções dos Espíritos. Ele veio trazer essa mensagem em Paris em 1861, ou seja, 3 anos praticamente antes da publicação da primeira edição do Evangelho, convidando-nos à seguinte reflexão: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação, ou seja, praticamente o mesmo entendimento que estamos trazendo até o presente momento. Sempre temos que ser afáveis e dóceis com quem quer que esteja ao nosso lado, não apenas nós, no reino nominal. Falamos há pouco das obras que compõem o Pentateuco kardeciano, as 5 basilares da doutrina dos Espíritos. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. Será que o Livro dos Médiuns tem algo a agregar também com este capítulo 9, item 3, que nós estamos trabalhando pelo Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, queridos irmãos e irmãs, sempre há de agregar essas informações com o título mestre que nós estamos trabalhando. Por exemplo, lá no seu item de número 264, vem o querido codificador, professor Rivaio, nos dizer que
A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Nós já somos depurados integralmente falando em um momento final de provas e expiações? Não, né, queridos irmãos, mas estamos buscando essa depuração dentro de nossas limitações e possibilidades. Continua Kardec dizendo: não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. No capítulo 3 e 4 desta obra do carro-chefe que nós estamos trabalhando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá os Espíritos vão nos trazer a escala evolutiva dos mundos. Por exemplo, vamos afirmar que o primeiro nível de estágio é o primitivo, que sim, nós já passamos há milênios e milênios atrás. Depois, fomos para o segundo, provas e expiações, estamos buscando findar esse estágio evolutivo. Almejamos atingir o terceiro, que é o mundo de regeneração. Mas também tem o quarto, que um dia nós os atingiremos, que são os mundos ditosos e felizes. E afirmam ainda os irmãos espirituais que existe um quinto estágio evolutivo, onde divisamos que Jesus Cristo, os anjos, arcanjos, serafins, os cristos planetários, os governadores de sistemas solares, de galáxias, por que não dizer de universos, de forma transitória lá podem ter acesso, que são os mundos celestes e divinos. Então vem ao encontro agora desse entendimento que nos traz o irmão Kardec sobre quando nós tivermos áreas mais avançadas, moral e intelectualmente, isso vai estar natural em nossa vida, vai eclodir a qualquer segundo e aonde quer que nós estejamos. Contribuiu ou não esse item 264 da segunda obra da codificação kardeciana? E é um convite também para essa nossa reflexão, que quanto mais nós fizermos, ainda que não divisemos os benefícios que nós já os estejamos recebendo a priori, nessa atual encarnação, eles estão vindo dentro da meritocracia que nós estamos construindo por meio das sucessivas encarnações. E se não vier a priori, há de vir para a eternidade, no mundo espiritual, quando para lá retornarmos à erraticidade, ou na próxima reencarnação. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Na obra Sinal Verde, agora, trazendo o conhecimento um pouco das obras complementares à codificação, como dissemos, por meio, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ter o contributo de André Luiz. Quantas casas espíritas no início dos trabalhos, nas previsões antes do início dos expositores, também leem uma missão, seja do Sinal Verde, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, porque são missões acessíveis a cada um de nós. E como não existe o acaso, nada é o acaso, normalmente elas entrelaçam-se com a temática que um irmão ou irmã esteja à frente conduzindo num determinado dia. Mas o convite dessa noite, nós ficaremos com o livro Sinal Verde. E o que André Luiz pode contribuir conosco neste livro? Lá em um trecho desta obra, ele vai dizer: a afabilidade é caridade no trato pessoal com os nossos semelhantes. Já tivemos esse entendimento nesse princípio. E outro trecho ele vai dizer: não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Quantas vezes nós nos esquecemos que um sorriso, um abraço, um aperto de mão é também uma forma de caridade, quando nós não tivermos um recurso pecuniário, um recurso material para distribuir para uma ou mais pessoas. Tudo é caridade. Tudo faz com que nós nos melhoremos desde que tenhamos boa vontade em sermos úteis, em servirmos os nossos semelhantes. Então jamais duvidemos agora do convite desse querido irmão André Luiz, nas suas aproximadas 20 obras que ele teve junto a Francisco Cândido Xavier, nessa importantíssima obra intitulada Sinal Verde. Voltando em O Evangelho segundo o Espiritismo e também no Irmão Espiritual Lázaro, que está trabalhando com este item em específico 6, ele vai voltar e nos dizer que, entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Devemos nos contagiar, como por exemplo o que anualmente nos 365 dias do ano o Centro Espírita de Estudo e Meditação aqui na cidade de Guarulhos pode nos ofertar nas suas diversas atividades no campo do voluntariado ou no campo do trabalho.
Lógico que nós podemos nos beneficiar muito desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ver e mãos de agir. E o que o mundo nos oferece, despeja-nos diariamente, a depender do que nós assistirmos ou ouvirmos, saímos contaminados. Não teremos nem paz para pegar no sono à noite, para que encaremos um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. Olha como é importantíssimo, relevantíssimo filtrarmos, lapidarmos tudo o que nós estivermos absorvendo do mundo. E principalmente o que nós estamos compartilhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e outras mais situações. Isso que nós compartilhamos está sendo útil ao nosso semelhante, ao nosso espírito mortal. Aqueles valores que nós os utilizaremos a posteriori no mundo espiritual e nas próximas reencarnações, ou está sendo supérfluo, fugidio, passageiro, transitório e efêmero na vida de um mundo ainda muito aquém da felicidade mínima que nós possamos atingir em sermos felizes, ajudando-nos e sendo ajudados. É um convite agora desse querido irmão Lázaro sobre prestemos mais atenção em qual é a objetividade de nossa reencarnação e tudo que as temáticas aqui podem nos proporcionar no dia a dia. É o que eu aprendi desde quando vim de evangelização infantil na Casa Espírita lá de Osasco. Juventude, mocidade, cursos, trabalhos, tudo que a casa oferece, nós temos que ter a certeza absoluta naquela noite, ou naquela tarde, ou naquela manhã, em menor, mediano ou maior grau, existe uma porcentagem que eu tenho que me melhorar no lado de fora. Promover um auto-perdão, perdoando o meu semelhante e fazendo com que isso agregue a alguém. É um grande desafio, senão cada um estaríamos nesse ordem. Já estaremos em outros do sistema solar aqui. Afirmamos, os irmãos espirituais são mais evoluídos. Qual seja, por exemplo, o irmão X Humberto de Campos, lá na obra Crônicas de Aventura, que ele veio falar das possibilidades evolutivas de Marte, isso que ele veio falar no século XX. Por que não dizer Maria João de Deus, aquela que foi mãe biológica de Chico Xavier, pelas próprias mãos de Chico Xavier, a experiência que ela teve no mundo espiritual, em Saturno, em Marte, falando um pouco também de Júpiter, dizendo como é a constituição física dos seres, do orbe, enfim, demonstrando-nos que a felicidade cabe a cada um de nós construímos. É o grande convite dessa afabilidade doçura que nós estamos aqui buscando desenvolver e principalmente o intercâmbio entre mundos que sempre ocorre de forma direta ou indireta, e afirmamos os irmãos espirituais que a partir desse século, de forma mais séria ainda, aqui está acontecendo. Convido-vos inclusive para que possam estudar uma quadrilogia que eu amo. 4 livros, Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, pelas mãos de Valdo Pereira Franco, intitulada Transição Planetária. Primeiro livro, inclusive esse mesmo título, Transição Planetária. O segundo, Amanhecer de uma Nova Era. Terceiro, Perturbações Espirituais. E quarto, no ano de 2021, naquele momento agudo da pandemia, no rumo do mundo de regeneração. Então lá, Manuel Filomeno de Miranda vai nos afirmar que desde a década de 70, irmãos lá do sistema quádruplo de planetas de Alcione, na constelação das Pleiades, aqui a convite de Jesus, estão aportando de níveis de regeneração já avançado a convite de Jesus. E que eles, por já passarem por essas mazelas que nós estamos passando atualmente, voluntariaram-se para qualificar-se e, como professores, ensinaram aos alunos. Será que estamos sendo bons alunos em tudo que eles estão nos ensinando? E YouTube mesmo lá tem Divaldo dizendo que na época já teve com eles, com alguns encarnados, e demonstrando que sim, dá para ver a melhoria no orbe, dá para ver que o bem está crescendo exponencialmente por meio da afabilidade, da doçura e demais benesses que nós vamos construindo. Ainda que as redes sociais, televisivas, radiofônicas tragam muitas vezes o mal, porque isso há de dar mais retorno financeiro pecuniário para essas mídias, para esses meios de comunicação. Não nos importa. O que importa é o que nós observamos, interiorizemos aqui do Centro de Estudo e Meditação e coloquemos em prática a convite, por exemplo, desse querido irmão espiritual Lázaro. Mas não para por aí ainda, Lázaro vem nos convidar a seguinte reflexão: o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade,
cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando fala por trás. E assim também não é conosco, ainda em alguns momentos, e como é? Está errado isso? Em um ponto sim, em outro não. Quando avaliamos, não estarmos muito aquém ainda em um final de provas e expiações, saberemos que escorregaremos, desequilibraremos no dia anterior, mas no dia seguinte o presente pode ser transformador, renovador. E assim a gente vai caminhando, vai aparando as arestas do passado e do presente, fazendo com que essas mazelas que também nós ainda as carregamos em nosso, principalmente o corpo semimaterial que todos nós obtemos ainda, que é o perispírito, ali incrustados de situações que nós mesmo as construímos no pretérito, precisem ser trabalhadas e assim findamos de uma vez por todas essas mazelas que o irmão Lázaro vem nos convidar para que as findemos nessa atual encarnação, no hoje ou agora, não postergando para o futuro tampouco, transferindo para o trem. É uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, senão cada um estaríamos buscando o nosso despertar de consciência junto à proposta da terceira revelação do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos. Continua ele, a essa classe pertence ainda esses homens que são benignos em casa, mas tiranos domésticos, retificando benignos fora de casa, que é normal. Não é fácil que nós sermos amigos, porque nós nos vemos em poucos minutos, em poucas atividades, mas vá conviver com pessoas que são difíceis. E pergunta-lhe, será que os mais difíceis não somos nós mesmos? É o que ele cobrava, inclusive, em casa. Moro com os meus pais, com irmãos, com uma sobrinha, tem tanto conhecimento, lê tanto e faz o que em relação a tudo que já absorveu? E será que isso serve para cada um de nós? É verdade, está certo, é o remédio amargo, dói no nosso espírito ouvir isso, mas é o remédio que precisa assim ser feito de forma direta para que cresçamos, evoluamos e almejemos voltar no mundo, planeta Terra, nessa essência Gaia, no futuro, no mundo de regeneração, e não sejamos o quê? Recambiados para mundos em estágios iniciais e intermediários de provas e expiações. Lá tem Emmanuel, que nos ensina muito sobre isso, naquela obra A Caminho da Luz. Temos também Edgar Ramon, na obra Os Exilados de Capela. Esse intercâmbio entre mundos acontece tanto de espíritos bons, mas também em espíritos ignorantes, que não têm condição psíquica e energética para permanecer evoluindo em um orbe e atrapalhando os que querem crescer, têm que ser retirados. Não é assim que acontece nas salas de aula. Se não atingir uma nota mínima no final, tem que repetir, mas essa repetição tem que ser melhor em comparação ao ano anterior, senão nós não passaremos para os níveis posteriores, subsequentes. Então está tudo certo, Deus jamais castiga em qualquer canto deste universo. E nós nos castigamos quando nós postergamos aquilo que cabe a cada um de nós, desenvolvemos com muito suor, desafios, sabendo que vai ser difícil, mas competentes para isso nós somos. Então, façamos com que o que nós estamos construindo do lado de fora possa ser também benéfico e ameno para os nossos familiares. É o convite até esse trecho desse parágrafo. Mas continua o irmão Lázaro dizendo que fazem a família e os seus subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora e que muitas vezes não podem responder. Muitas vezes as pessoas não querem ser bruscas com os seus chefes, diretores, donos de empresas, mas nem não podendo fazer isso para com o seu chefe ou para com algum deles, vai descontar onde mesmo? Dentro de casa, com que não tem culpa disso, da nossa falta de evolução moral e intelectual. É algo a se pensar agora esse parágrafo que o irmão Lázaro nos traz, para que lavemos no espírito da certeza de que sim, todos nós precisamos nos melhorar e cabe esforçarmos para tanto. Continua o irmão Lázaro dizendo: sua vaidade se satisfaz. Como poderem dizer, abre aspas, aqui eu mando e sou obedecido, fecha aspas. Sempre isso aqui poderiam acrescentar com mais razão, abre aspas novamente, e sou o quê? Detestado
estado, ainda que não seja verbalizado, por meio das próprias reações dos nossos familiares. Então pensemos isso, façamos como Santo Agostinho, aquele que irmão espiritual que fez parte da falange do Espírito da Verdade, assinando inclusive lá no início do livro dos Espíritos da primeira obra da codificação, o Prolegômenos, esse querido irmão espiritual, em um trecho de uma resposta atrelada a uma pergunta de número 919, letra A, ele dizia que, quando encarnado estava, ao colocar a cabeça no travesseiro, antes de pegar no sono e o seu espírito desdobrar-se ao mundo espiritual, ele questionava assim: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz? Que isso não vai acrescentar algo. Mas se eu pudesse falar mais alguma coisinha e dizer também, ou que esperava-se que eu e nós tivéssemos feito ao mínimo e deixamos de fazer, porque será que o mundo espera mais de nós, os espíritas, os cristãos? Não tenhamos dúvida disso, de forma direta ou indireta. Será que os nossos mentores individuais esperam mais de nós por tudo que nós recebemos, por exemplo, aqui neste bairro da cidade de Guarulhos? Afirmo-vos que sim, não é fácil, mas é o convite à nossa reforma íntima, a melhorarmos e vigiarmos e fazer com que cada temática que a casa nos apresente reverbere em nosso espírito imortal e assim lapide-nos em espírito e em corpo físico para a nossa melhoria e assim deixemos de ser detestados e mais amados pelos nossos esforços em nos melhorarmos, ainda que, repito, escorreguemos em alguns momentos da nossa trajetória evolutiva reencarnatória. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Não tenhamos dúvidas sobre isso. É o que estamos entretendo com a ajuda, neste momento, dos amigos espirituais, por meio das intuições que estamos recebendo, para que as verbalizemos em benefício de todos nós, nas duas dimensões da vida. Também a esses amigos espirituais, a qual nós, com os olhos físicos da carne, em nossa grande maioria, nós não os enxergamos, mas estão aqui sim, e em maior número sempre, nas casas espíritas ou em qualquer canto que exista o acolhimento espiritual fraterno. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabem que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus, com certeza absoluta. Tampouco podemos enganar os nossos mentores individuais. É o raciocínio que nós temos que fazer sobre o nosso objetivo existencial. Falamos sobre essa obra há pouco, ela faz parte da coleção Fonte Viva, agora trazendo pelo irmão espiritual Emmanuel, que teve pouco mais de 200 obras publicadas por meio das mãos de Chico Xavier, e nessa obra Pão Nosso, uma das que mais nós estudamos nas casas espíritas, nós vamos ter ali, em um trecho, o convite de Emmanuel ao seguinte raciocínio. Ele vem dizer que Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Aqui Paulo de Tarso, aquele que foi um dia Saulo de Tarso, aquele que perseguiu e executou muitos cristãos, mas um dia na estrada de Damasco, ao ver a luz do caminho, a verdade e a vida do universo que ali materializou-se aos seus olhos físicos, ele vai e questiona esse ser estelar do universo. Senhor, o que queres o que eu faça? Eis o convite agora de Emmanuel sobre essa passagem de Paulo. Então todos nós que estejamos nessa transição, nesse caminho de Damasco, porque assim teremos êxito em nossos objetivos. É o convite agora do Espírito Emmanuel. Emmanuel vai também nos convidar na obra Via de Luz, também integrante da coleção Fonte Viva, já em um outro capítulo, mas vindo ao encontro da temática que nós estamos trabalhando, dizendo-nos que a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o pilar divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Também dizia o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse todas as línguas, tivesse todos os recursos deste orbe, se eu não tivesse amor, nada eu seria. Venho encontro agora do convite de Emmanuel nessa obra importantíssima também, Vinha de Luz, que convidamos os irmãos e irmãs que ainda não a tenham estudado, que possam estudar, que tem muitas mensagens ali que fazem com que nós ascensionemos. Gosto também desse querido irmão espiritual, Ney Lúcio, também com as mãos de Chico Xavier, nessa obra também importantíssima, Jesus no Lar, ele vai nos dizer, lá em seu capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, olha a amplitude de Ney Lúcio
nessas palavras que ele vai nos trazer a partir desse momento. Vem dizer ele que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o inculto, o bom e o mal, com um espírito do quê? De serviço e entendimento, e principalmente de atendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação e bem-estar, e principalmente contentamento, satisfação em ter sido servido por onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós cruzemos com os nossos queridos irmãos e irmãs. Eis o convite agora desse querido irmão que também fez parte da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ótima obra que convidamos também a estudo Jesus no lar. Será que Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, irmão esse que muito fez, ainda continua fazendo no mundo espiritual? Voltou para o mundo espiritual desde o mês de abril do ano de 1900, lá no início do século XX. Ele tem uma frase que eu gosto de colocar nos materiais que eu trago como apresentação nas casas espíritas. Ele vem dizer que solidários nós seremos sempre união, com certeza absoluta. Mas e se formos separados uns dos outros? O que seremos apenas? Pontos de vista, nada estaremos agregando ao meio. Mas volta ele dizendo, juntos, será que nós atingiremos, nós alcançaremos os nossos objetivos existenciais, reencarnatórios, fraternos cristãos e amorosos em prol dos nossos semelhantes? É o convite de Adolfo Bezerra, também desafiando-nos na nossa reforma íntima, difícil, mas acessível a cada um de nós, ainda que não as atinjamos até o final de nossa encarnação em sua integralidade. Querida irmã Sheila, que também trabalhou junto a Francisco Cândido Xavier, que foi enfermeira lá na Segunda Guerra Mundial, filha de Adolfo Fritz que trabalhou com Zé Aribó, que trabalha em muitas casas espirituais que fazem curas logicamente que nós precisamos desenvolver pela nossa reforma íntima, mas que junta a boa vontade de servir com a meritocracia que nós vamos construindo. Essa querida irmã, inclusive, tem uma obra ali, irmã Sheila, missionária do amor, que também podemos divisar, ele estudava. Foi, inclusive, em uma de suas encarnações, Santa Joana de Chantal. Semelhante a Joana de Ângeles, também foi freira e muito contribuiu para a humanidade naquela época. Ela vem nos trazer também o seguinte convite, dentro dessa cruz que Jesus convida-nos a carregarmos. O que vem dizer, irmã Sheila? Quando a sua vida se fizer mais difícil, uma pausa façamos e adentremos no santuário silencioso da prece. E sim, com certeza absoluta, nós sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam. Será que ela fala dos nossos mentores individuais, como também de Deus, de Jesus, de Maria, de José, dos nossos parentes do passado? Quantas famílias nós já não tivemos dos milênios e milênios que estamos lá lutando no reino nominal? Não tivemos só a última, a qual nós tivemos aí contato com quantos pais, mães, filhos, avós, tios, nós já tivemos, e os que já estão mais à frente que nós, na medida de suas possibilidades, auxiliando-nos, estão. É um convite agora desse aqui, irmão espiritual. Quem também quiser saber um pouco mais de como é a vida e obra de Sheila no mundo espiritual, existe uma obra trazida por Caibar Schutel, intitulada semelhante ao nosso lar de André Nunes, falando de uma colônia espiritual e de suas respectivas atividades. A obra é de nome Alvorada Nova. Então fica esse convite também de estudo. É belíssimo esse trabalho. Essa irmã Sheila é diretora de um hospital enorme. Eu não vou dar um spoiler aqui, porque é gostoso nós adentrarmos a leitura, porque é muito ampla, semelhante ao nosso lar. São muitos ensinamentos que nós podemos de lá extrair. E olha quem aqui está representando a figura de Giovanni de Pietro de Bernardone, que viveu no século XI e também no mundo espiritual mundo ainda faz por nós. Nós o conhecemos por Francisco de Assis, e ele, nos trechos de sua oração, convida-nos para que sejamos uns instrumentos da paz do mundo, onde quer que nós estejamos e em qual dimensões nós tenhamos a oportunidade de sermos úteis na material, nesse momento agora com os olhos abertos em estado de vigília, ou daqui a algumas horas, em desdobramento no mundo espiritual, na erraticidade, estudando e trabalhando, para que, voltando ao corpo, no dia seguinte sejamos melhores. Poderemos. Vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu fiz e muito mais, disse Jesus. Apequenou-se para que nós, em espírito, engrandecêssemos a posteriori por meio das sucessivas reencarnações. E esses são os nossos esforços atuais. Nesse feixe desse capítulo 9,
Somos ou não os artífices da nossa felicidade? Ora, a simplicidade nessa imagem ilustrativa que convida-nos a valorizar o simples. Temos que ter os recursos materiais, temos, para que vivamos em um mundo material, mas valorizemos e construamos e principalmente proliferemos os valores eternos e espirituais, como, por exemplo, esses atos de simplicidade que enchem os nossos corações de alegria em saber que eles existem e estão crescendo exponencialmente em nosso orbe. Aqui temos, para quem não conhece esses queridos irmãos ainda, já falamos de muitos deles, da esquerda para a direita. Há pouco falamos de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado aquele que foi Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ao seu lado no centro de pé, Jesus Cristo, ao seu lado ainda aquela que foi sua mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, em seu lado o professor Rivaio, o codificador, e no centro, sentado na imagem que tanto o conhecemos, nas psicografias, Francisco Cândido Xavier. Não somente esses queridos irmãos, mas os espíritos atualmente afirmam-nos que, caso queiramos voltar a esse órgão por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo, é imprescindível que trabalhemos esse aspecto, quais sejam conhecimento e expansão de consciência, não apenas estudar o Espiritismo, mas que seja útil para nós mesmos e para o trem. Disse Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo, tem que andar lado a lado. E o autoconhecimento? Existem vários pontos que poderíamos trabalhar de autoconhecimento, mas o que mais destaca, inclusive para a minha vida, e desejo que seja também para a vida de cada um dos irmãos e irmãs, é justamente reconhecermos como um ser muito aquém, que trazemos mazelas do passado, que reconhecendo-as e sabendo que nesse momento reencarnador, eu e nós precisamos as trabalhadas para que as concluamos e não precisemos reincidir no futuro que já está difícil agora, no exato momento que está no futuro, que pode nem ser nesse ordem. Não tenhamos que as repeti-las, porque temos capacidade para tanto. Foi um convite de alguns pontos que aqui nós comentamos que sim, somos os artífices da nossa felicidade. E, logicamente, na sequência prática do bem, da caridade e da fraternidade que faz-nos aqui construir-nos a seres melhores em nosso orbe, na nossa estrutura física, em nós, os seres em experiência reencarnatória, como também nos demais princípios inteligentes que ao mesmo dia chegar o momento que nós estamos buscando ascendermos em nossa escala evolutiva. Então, assim, fecho esse bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs, alegríssimo por aqui estar pela primeira vez de diviso, pelo menos até o final do ano. Eu vou retornar que seja mais uma vez aqui na casa com uma outra temática. Quem sabe reencontrar, ou se não, reverberaremos um dia de nos encontrarmos, porque o universo nos espera aí também a eternidade, e que recebamos na sequência nos atendimentos espirituais, seja nos passes, nos tratamentos, e qual mais a cúpula espiritual do estudo e meditação aqui nos oferte-nos, nos 7 dias da semana, sejamos benéficos, ainda que não recebamos a cura integral, mas saímos da porta para fora cada dia que aqui estejamos com essas reenergizações em proporção de distribuir também ao mundo, que assim deixaremos todos os seres de luz felizes que estamos esforçando-nos para nos melhorar a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de noite, um ótimo resto de semana, e uma ótima encarnação e um ótimo de 2026 a cada um de nós. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. Fico muito feliz com palestras assim, né, que trazem bastante reflexão para a gente. Obrigado. Bom, gente, então, depois de tanto recebermos, se apagamos lá para mim, vamos doar um pouquinho do que nós temos de melhor, né, de forma de vibração, e assim vamos vibrar muito amor e muita paz para o nosso planeta, em especial aqueles povos que passam pelas guerras, pelos desastres naturais, pela fome, que eles possam encontrar luz, que eles possam sentir o amor de Jesus em seus lábios. Vamos vibrar muita paz e muito amor para o nosso querido Brasil. Imaginando o seu contorno todo iluminado com luzes laranjas e azuis. E pedindo que essas luzes iluminem as mentes dos nossos governantes.
nos governem com amor, com justiça e com humildade. Vamos vibrar muita paz e muito amor para aqueles nossos irmãos mais necessitados, em situação de rua, os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, os nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos nos orfanatos, nos asilos. Vibremos muita paz e muito amor para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos familiares. E pedimos licença para vibrarmos muito intensamente por esta casa que nos acolhe, essa casa que nos dá oportunidade de trabalho e de aprendizado. Por todos os trabalhos aqui realizados e por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. E assim, mais uma vez agradecemos Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a Maria nossa Mãe, e a toda a espiritualidade, pelo amparo, pelo amor e pelas bênçãos. Possamos ter uma semana tranquila, com muitas bênçãos e com muita luz. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança. Que assim seja, graças a Deus.